Então, quarto ano, vamos lá para o nosso segundo vídeo e continuando o nosso assunto, né, sobre os bandeirantes. Na página 70, nós vamos continuar de onde está escrito: os caminhos dos bandeirantes. Expedições lançaram-se pelo sertão, aí passando meses e às vezes anos em busca de indígenas a serem escravizados em metais preciosos. Mais uma vez, né, os índios, né, com essa questão da escravidão, né? As bandeiras tomaram uma série de direções: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Raposo Tavares caminhou em direção ao Paraguai. Seguiu depois no rumo nordeste, atravessando Rondônia, para em seguida descer os rios Mamoré e Madeira e pelo Amazonas chegar afinal a Belém. Então vejam, eles faziam grandes voltas, né, pelo Brasil, e isso sem saber os caminhos, né? Eles iam desbravando, iam explorando, tentando escravizar os índios, porque os índios iam ajudá-los a andar pela mata, né? Porque os índios conhecem muito bem a mata, os caminhos, os rios, né? Vejam, aqui fala um pouquinho sobre o caminho, né? O percurso que os bandeirantes fizeram para ir adentrando o interior, a parte central do Brasil, né? Brasil adentro, vamos dizer assim. Então, esse mapinha aí é uma atividade, e aí vai ficar para vocês responderem, na próxima aula a gente responde. Essa questão pede para que vocês tracem no mapa, vocês vão fazer o pontilhadozinho ou linha, né, com uma cor colorida. Então eu acho assim, façam de lápis primeiro, né, porque se apaga é mais fácil. E aí vocês vão fazer o trajeto de Raposo Tavares, descrito aqui no texto acima, ó, que ele diz que ele vai na direção a Minas Gerais. Então a gente sabe que as bandeiras partiram de São Paulo, lembram disso, né? Então vocês vão pegar lá do ponto São Paulo e vão fazendo esse traçado, ó. Então, as bandeiras tomaram uma série de direções, Minas Gerais, né? Mas aqui fala, ó, Raposo Tavares caminhou em direção a Portugal, ao Paraguai, né? Então, vocês vão fazendo esse percurso aí de Raposo Tavares, vão fazendo com o lápis, tá? Aí depois vocês cobrem com lápis de cor, porque aí não tem risco de errar, né? E vocês vão ter que dar um título para esse mapa, tá bom? Página 71. Você sabia que a presença dos indígenas na Vila de São Paulo e no movimento das bandeiras foi muito importante? Durante os séculos 16 e 17, muitos chefes indígenas se aliavam aos portugueses para aumentar seu poder em guerras contra outros grupos indígenas. Assim, participavam das expedições para capturar seus inimigos, tornavam-se amigos dos portugueses e se adaptavam ao modo de vida do colonizador. Então, veja, chega um momento em que os indígenas se aliaram aos portugueses, né? Mas por interesse deles também, porque eles tinham um interesse, né? Os indígenas e mamelucos ensinavam aos portugueses a melhor maneira de se deslocar pelas matas, guiavam expedições e sabiam construir canoas para navegar pelos rios. Eles também possuíam muitos conhecimentos sobre as plantas que serviam como alimento e como medicamento. Essa foi uma das maneiras pelas quais os hábitos indígenas se misturaram com os hábitos portugueses e ajudaram a formar a cultura brasileira. Sobre esse assunto, leia o texto abaixo. Então vejam como os indígenas, né, eles sabiam como utilizar as plantas como alimento, como remédios. Então, como os portugueses, né, os bandeirantes estavam na mata há muito tempo, e eles não sabiam lidar, né, na mata. Então, eles tinham o auxílio dos índios. Então, os índios, eles eram como guias para os bandeirantes, né? Tanto guias de sobrevivência, né, no meio do mato, da mata, como guias também para informar os caminhos, né? Porque eles conheciam muito bem a mata.
Então vamos aqui ao texto. A influência indígena. Os índios, além de ensinar o caminho, carregavam as provisões e eram responsáveis pela coleta dos frutos da floresta necessários à alimentação do grupo. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Durante o tempo que passavam no sertão, o alimento básico era a farinha de guerra, que é hoje que a gente come a farinha de mandioca, né? Feita de mandioca cozida e compactada, além do que se encontrassem na mata. Dependiam da caça, da pesca, das ervas e raízes, do mel silvestre. Então, eles não conheciam, né? Os bandeirantes, eles não conheciam nada da mata. E quem que conhecia, quem sabia lidar com a mata e explorar o que tinha ali? Os indígenas, né? Essa questão vocês não vão precisar responder como atividade, a gente vai resolver agora, tá? De acordo com o texto, como se dava a influência indígena no cotidiano dos bandeirantes? Então, vejam, ela se dava através do quê? Da alimentação, principalmente com os vários produtos feitos da mandioca. Um exemplo aí é a farinha de guerra, né? Um alimento tradicional dos povos indígenas. Então, eles, vamos dizer, que preparavam a alimentação dos bandeirantes nesse período, certo? E no que eles precisassem de medicação, eles conheciam todas as ervas, né? As ervas que serviam como remédio. Desculpa aqui. Então, nós temos aqui, ó, minha coleção de palavras de história. A palavra a seguir é bastante importante no estudo sobre a colonização do Brasil. Bandeirante. Discuta com seus colegas e com seu professor quais os pontos negativos e positivos das expedições bandeirantes. Então, vejam, quais são os pontos positivos? Porque eles foram desbravando, né, novos territórios, novas áreas, e com isso eles ampliaram o território, né, criando novas vilas e novos povoados, que aí foram surgindo, né, futuramente as cidades, né, porque onde eles iam parando com algum tempo, quando eles encontravam algo para explorar, então ali eles formando povoados, vilas, né, então isso ajudou para a ampliação do território brasileiro. Agora, o ponto negativo é que muitos índios foram escravizados e mortos, né? Porque nós já sabemos que os índios, eles são selvagens, eles resistiam a essa questão da escravidão, né? Então, muito do que eles faziam também não era assim, bonzinhos, de bom grado, não. Existia uma resistência, tinham aqueles, né, que se aliavam aos bandeirantes, mas outros resistiam. Então, aí vinham que os conflitos, né? Então, o ponto negativo é esse, certo? Você já ouviu na televisão, leu livros ou na internet alguma referência aos bandeirantes? Caso tenha visto referência, ela era positiva ou negativa? Então, veja. Alguns têm os bandeirantes como, vamos dizer assim, heróis, né? Porque eles ajudaram a ampliar o território, mas outras pessoas não veem com bons olhos os bandeirantes, né? Por causa dessa questão das mortes dos índios, essa questão da escravidão, né? Nessas cidades, por exemplo, principalmente São Paulo, que foi de onde saíram, né, as bandeiras, existem muitas avenidas com o nome dos bandeirantes, né? Até a rodovia dos Bandeirantes, né, já tem um nome, né, e várias avenidas lá com o nome de Bandeirantes, certo? Vamos lá para a página 72. Essa questão aí, ó, abaixo do mapa fica como atividade, aí vocês respondem, na próxima aula faremos a correção, tá? Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais no final do século XVII. A extração do ouro atraiu portugueses do Brasil e de Portugal para as regiões das Minas no século XVIII. Depois, outras regiões mineradoras foram descobertas ainda mais para o interior, em Goiás e do Mato Grosso. Então, eles foram explorando riquezas, né, os metais preciosos, por exemplo, o ouro. Então, conforme eles iam encontrando as minas, e eles foram adentrando cada vez mais, explorando cada vez mais, né? Então, essa questão aí, vocês vão responder somente essa questãozinha aí de verde, abaixo do mapa, tá bom? Corrigiremos na próxima aula. Página 73.
Outra forma de ocupação do território brasileiro no século XVIII e XIX foi resultado da ação dos tropeiros. Vamos ver o que foi isso. Os tropeiros percorriam grandes distâncias para abastecer as minas com mercadorias de todo tipo e com muares, isto é, mulas e burros. Então, os tropeiros, eles saíam com essas mulas e burros e iam abastecendo, né? Essas localidades, né, com mercadorias, onde estavam os bandeirantes, onde eles iam se instalando, os tropeiros, eles iam como comerciantes ambulantes, certo? Esses animais eram necessários para transportar todo tipo de carga, além do ouro da região das minas para os portos, de onde seguia para Portugal. Então, eles também iam lá buscar o ouro, né, que era retirado lá das minas, e transportavam até os portos, até o litoral, faziam todo o caminho de volta até o litoral para os navios e enviar para Portugal. Os animais eram criados principalmente no Rio Grande do Sul e depois levados para Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, onde eram vendidos, seguindo muitas vezes para as minas de ouro. Assim, os tropeiros iam abrindo caminhos em matas e campos. O trabalho dos tropeiros foi importante para a ocupação do sul do Brasil pelos colonizadores portugueses e por seus descendentes. Muitas cidades se originaram de locais de pouso dos tropeiros. Vejam. Então, como eles faziam esse transporte, abasteciam, né, esses povoados, essas vilas que indo sendo formadas pelos bandeirantes, né, eles faziam essa carga. E com esse movimento que eles iam fazendo, com essa caminhada que eles davam, eles exploraram mais a região sul do Brasil, foram povoando aquela região, né? Então, foi importante também, né, essa questão, essa movimentação dos tropeiros. Vejam, aí ao lado tem uma imagem, ó, paisagem de O Rio, de Jean-Baptiste Debret, de 1827. A imagem representa tropeiros viajando pelo interior do Brasil. As viagens eram longas e difíceis, tá vendo? Eles atravessando rios, ó, com burrinhos, tá vendo? E mulas. E eles iam, né, seguindo as trilhas. Interessante, né? Bem bonita essa pintura. A primeira questão fica como atividade, tá bom? Como são transportadas as mercadorias atualmente de uma região para outra? Hoje é igual à época dos tropeiros? Hoje a gente utiliza mulas e burros para transportar? É isso que vocês vão responder aqui, tá bom? E vocês também vão responder o assim também aprendo. A segunda questão, a tia adaptou e colocou como uma sugestão de atividade, tá? É uma ilustração, vocês olhem lá a sugestão de atividade. E aí vocês vão responder também o assim também aprendo. A segunda questão não precisa responder, certo? A tia já fez uma adaptação. Página 74. No fim do século XVIII, o café começou a ser cultivado no Vale do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Daí se expandiu nos séculos XIX e XX para as regiões vizinhas, por quase todo o estado de São Paulo e depois para o sul de Minas Gerais e norte do Paraná, tornando-se a maior riqueza econômica do país. Então, entre os séculos XIX e XX, o plantio de café se destacou, né? E passou a ser a principal riqueza econômica do país, a principal atividade econômica, né? O plantio do café. Em pouco tempo, a produção cafeeira do estado de São Paulo atraiu muitos trabalhadores para a região. Hoje, o café é cultivado principalmente em Minas Gerais, no Paraná e no Espírito Santo. São terras excelentes e o clima também é bom para o plantio do café. Nas fazendas de café trabalhavam de início os negros escravizados. Lembram que nós estudamos isso, né? Muitos deles foram trazidos das regiões das minas, que já não produziam tanto ouro. A partir de 1850, a mão de obra escrava foi aos poucos sendo substituída pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus. Então,
acabou-se a escravidão, estava próximo, né, já a abolição, e aí essa mão de obra foi sendo substituída por uma mão de obra remunerada. Então, aqueles imigrantes europeus, lembra que nós estudamos, eles iam sendo remunerados. Ganhavam grandes coisas? Não. Lembra que eles até se desiludiram, né? Mas eles eram remunerados. Recebiam algo por isso. Então, vejam, aqui tem um mapa, ó. Brasil, expansão cafeeira e ocupação, século XIX. Então, vem mostrando aqui, ó, a ocupação dos territórios, tá vendo? A expansão cafeeira, ela começou no Rio de Janeiro e foi se expandindo, né? Aí tem a setinha Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, né? São os principais estados produtores de café. Então, vocês vão responder primeira e segunda questão da página 74. Página 75. Na segunda metade do século XIX, alguns proprietários de terras começaram a investir o dinheiro da venda do café em indústrias. Então, se ganhou muito dinheiro, né, com a produção do café, e aí os proprietários começaram a investir em indústrias, né, começaram a formar indústrias. As indústrias também utilizavam mão de obra imigrante. Lembra que a gente falou que muitos dos imigrantes depois começaram a sair do campo e trabalhar nas indústrias? Então foi nessa época. Vejam que os assuntos agora estão se ligando, se tendo uma conexão, né? Se juntando. A gente aprendeu lá quem foram, como chegaram e agora, ó, estamos vendo aonde exatamente foi empregado o trabalho deles, né? Com a industrialização, a economia do estado de São Paulo cresceu muito, precisando de cada vez mais trabalhadores que vinham tanto de outros países quanto de outros cantos do Brasil, porque agora o Brasil já existia mais território, mais regiões, agora mais vilas e povoados, né? Então a população já era maior, então já se podia ter trabalhadores do próprio Brasil, além dos imigrantes, né? Europeus que aqui chegavam. Então, veja, vamos ver aqui quais são as atividades econômicas que mais atraem a população atualmente no seu município ou região. Atividade econômica, bom, aqui ainda existe, né, indústrias, né, que tem como matéria-prima o cacau, né? Então vem pessoas de fora trabalhar também, né, nessas indústrias. E nós temos a questão, hoje a principal atividade econômica é o turismo, então a questão da hotelaria, né? Muitas pessoas de fora, hoje eles estão comprando até pousadas e hotéis em toda essa região, né? Aqui em Ilhéus, nós temos Canavieiras, né, que também é região de praia, então é bem explorada essa questão hoteleira, né, a questão do turismo por pessoas vindas de outros estados e até mesmo de outros países, certo? A segunda questão, vocês responderão, certo? E aí, corrigiremos na próxima aula. Vamos lá para a página 76. As atividades econômicas do passado foram muito importantes para a ocupação do território brasileiro. A população brasileira, segundo projeção do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, será de mais de 209 milhões de habitantes em 2020. Ela está desigualmente distribuída no país. Há áreas com muitos habitantes e outras com menos, o que é consequência do tipo de ocupação do território desde o início da colonização até os dias atuais. Observe o mapa a seguir. Então, vejam, até hoje, o Brasil tem a característica do início da sua colonização, né? Que os portugueses chegaram na região, na faixa litorânea, né? Porque eles vieram pelo mar, né, e ocuparam essa região, depois que foram adentrando o país, né, e abrindo caminhos e expandindo o território. Mas até hoje
grande parte da população, a maior parte da população brasileira está concentrada na região litorânea, certo? Na parte leste, na porção leste, principalmente na parte litorânea. Observem aí o mapa, nós temos aí, ó, legenda, aí tem a cor amarela, áreas menos povoadas, até 10 habitantes por quilômetro quadrado. Nessa área, um laranja clarinho, assim, um salmão, né? Áreas mais ou menos povoadas, de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. E nesse laranja escuro, aí nesse terracota, né? Áreas mais povoadas, mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vejam, essa região aí, que está com esse tom mais escuro, vejam que a maior parte é o quê? Na região litorânea, né? Existem alguns pontos, né? Alaranjados, esse tom mais escuro, marronzinho, né? Bom, enfim. Mais adentro, né? Na região norte, né? Mas vejam que a concentração mesmo é na região litorânea, certo? Então, o Brasil, ele tem uma grande população, mas é mal distribuído. Não é essa população total bem distribuída em toda a região, todas as regiões do Brasil, não. Existe uma concentração maior em uma determinada porção, né, do território, certo? Então, primeira e segunda questão 1, questão 2, primeira e segunda questões, vocês irão responder e faremos correção na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, retornem o vídeo, então na hora de responder a atividade, leia o textinho novamente, tá bom? Prestem bastante atenção na hora de responder a atividade. E na próxima aula faremos a correção e se tiver alguma dúvida, coloquem lá no campinho, né? Tira dúvidas ou na hora da correção, a tia vai corrigindo e vai explicando, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula.